E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma lição do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos juntos? Lição de hoje é a lição 163. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte como Salvador e doador da liberação. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos, de fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro de sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas por mais difícil que tenha sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outrora geraram e a deixar um gosto de pó e cinzas em seu rastro, ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como refém para si mesma. Tu te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui, a força e o poder do próprio Deus são percebidos como um ídolo feito de pó. Aqui, o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui, a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso: aqui jaz um testemunho de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, e durante todo o tempo seus adoradores concordam, e ajoelhando-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar, embora acredites nas demais, pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento não pode ser verdadeiro, a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade de acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e de alguma forma pereceu. Morto, aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus, e assim a vida eterna deu lugar à morte. E com o Pai morreu também o Filho. Os adoradores da morte podem ter medo. E, no entanto, podem pensamentos como esse ser amedrontadores? Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje tu lhes mostrarás isso. Não há morte, e renunciamos a ela sob todas as suas formas agora, para a sua salvação e a nossa também. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje, e nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas.
Vivemos e nos movemos só em Ti. Não estamos separados da Tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a Tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como Tu és e parte de Ti para sempre. Aceitamos os Teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a Tua eternamente. Amém. E essa lição termina com essa declaração de fé, com essa declaração de certeza e com a reflexão do que é a morte para a gente. O texto lá em cima, ele inicia falando sobre morte como um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas, como tristeza, medo, ansiedade, dúvida, raiva, ausência de fé, falta de confiança, preocupação com o corpo, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como a gente é seja uma tentação. E todos esses pensamentos não passam de reflexo da adoração da morte. Mas é aí com isso que a gente vai ficar? O que é a morte? Tudo que isso traz à tona. Tudo que isso é. Vamos destruir e descriar agora e ficar com essa declaração de fé. Vou repetir a declaração de fé que encerra essa lição. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. E finalizamos com: aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. E o que mais vai ser possível para a gente hoje? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima lição. Até lá!